Hoje vai ser a nossa revisão sobre locuções verbais, ok? Eu queria deixar bem claro para vocês que a nossa prova de quarta-feira, do dia 3/6, será uma prova bem tranquila. Vocês terão 7 questões de interpretação de texto e 3 de locução verbal. O que eu quero que vocês saibam da locução verbal? Vocês precisam saber da locução verbal o que é o verbo auxiliar e o que é o verbo principal. O verbo auxiliar, se ele está no presente, se ele está no pretérito, se ele está no futuro, e o verbo principal, se ele está no infinitivo, gerúndio ou particípio. Se você souber separar para mim o que é verbo auxiliar e verbo principal, você já está sabendo, porque depois, quando eu parei naquele exercício que falava sobre regularidade e irregularidade, essas matérias são as próximas que eu vou explicar para vocês, são cenas do próximo capítulo, então não vamos adiantar. Eu vou cobrar só verbo auxiliar e verbo principal dentro da locução verbal, ok? Então eu trouxe aqui para vocês. Como desmembrar as locuções verbais? Cláudia precisa saber a que horas você chega. Verbo auxiliar, precisa. Verbo principal, saber. Então, vocês precisam ver que aqui eu tenho uma locução verbal, são 2 verbos com a função de um só, e que precisa é o verbo que auxilia, e saber é o verbo que dá a ideia principal. Então, Andresa, sempre o primeiro vai ser auxiliar e o outro que vem depois vai ser o principal? Sempre. Não tem que questionar, é só isso. Maria Rita ficou costurando seu vestido para o baile. Maria Rita, então, ficou é o verbo auxiliar e costurando é o verbo principal. Se eu pedisse para vocês qual que é a forma nominal de saber, vocês teriam que saber infinitivo. Qual que é a forma nominal de costurando? Gerúndio. Nós temos 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui eu tenho o infinitivo, termina com ar, er ou ir, ou às vezes or. E ando, que indica uma continuidade, uma ideia, uma ação que está em andamento, ok? Não foi concluída. O terceiro exemplo. Bruno havia participado da competição. Havia é o verbo auxiliar e participado é o verbo principal. Se eu pedisse para vocês qual que é a ideia do participado, é infinitivo, gerúndio ou particípio? Particípio, por quê? Porque termina com ado. É uma ação concluída, ok? O cavalo que vai representar o Aras hoje é o governador. Então, vai representar, vai é o verbo auxiliar e representar é o verbo principal. Então, representar está o quê? No infinitivo. Andrés, é só isso que eu preciso saber para a prova? Por hoje é. Então, nós temos mais aqui. Verbos auxiliares versus verbos principais. Roberto estava tomando um chá quente. Estava está no pretérito imperfeito. Então, tudo que termina com ava, com ia, é imperfeito, é uma ação que foi interrompida. E tomando indica gerúndio, ok? Tânia precisará fazer uma nova cirurgia. Precisará indica um futuro do presente, porque se fosse futuro do pretérito seria precisaria. Então, precisará é futuro do presente. E fazer é o infinitivo. Então, eu preciso de saber. Tomando indica gerúndio e fazer indica infinitivo. Ok? NDO, ideia de continuidade. E fazer é o nome do verbo. Ok? Depois nós temos o trabalho de higienização das mãos é ensinado pela empresa. É, está no presente, e ensinado, uma ação concluída, tem valor de adjetivo o particípio, é uma ação concluída. Então, ado, ido é particípio. Eu coloquei aqui de novo, para quem perdeu a minha aula ao vivo, então aqui nós temos a estrutura de uma locução verbal. Nós temos o verbo auxiliar mais o verbo principal. Essa é a estrutura fixa de uma locução verbal. A locução verbal é formada, como eu já disse, por verbo auxiliar mais verbo principal, sabendo que o verbo auxiliar pode estar no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Nós ainda não estudamos os outros modos, só o indicativo, que é presente, pretérito perfeito, que é uma ação que foi concluída, foi, esteve, fez, uma ação concluída, acabou, ação concluída. Agora, quando eu tenho pretérito imperfeito, é uma ação que foi interrompida, um hábito que eu tinha no passado.
Então, ou uma ação interrompida, ou um hábito que eu tinha no passado. O que eu tenho que colocar na cabeça? Se o meu verbo terminar com ava ou com ia, é imperfeito. Se eu souber o imperfeito, eu vou saber que o outro é perfeito ou mais que perfeito. Né, gente? Então, na verdade, ó, nós temos 6 tempos verbais que eu preciso saber. Um é o presente, a ação acontece no momento da fala. E 3 pretéritos. Um pretérito perfeito, ação que foi concluída. Um pretérito imperfeito, uma ação que foi interrompida ou um hábito que eu tinha no passado. E outro pretérito é mais que perfeito, ela aconteceu antes de outra ação que foi concluída. Então, vou dar um exemplo desses 3 pretéritos, que é, na verdade, o que vocês confundem. O pretérito perfeito, por exemplo, eu tomei a sopa, quer dizer, eu comecei a tomar a sopa e concluí a ação de tomar a sopa, ok? É um pretérito perfeito, foi perfeitamente concluída. Meu prato está vazio, eu concluí a ação de tomar a sopa. Ou eu tomava a sopa quando o meu telefone tocou. A minha ação de tomar a sopa foi interrompida, tomava. Então, quando termina com ava, ou eu bebia o suco quando o meu telefone tocou. Então, ava ou ia, o meu pretérito é imperfeito. E o pretérito mais que perfeito é aquele que termina com ra, o ra sem acento. Eu fizera, eu comera, eu tomara. Então, é um pretérito mais que perfeito. O príncipe beijara. Então, ele acontece antes de uma ação que foi perfeitamente concluída. Então, o que vocês têm que saber? Se terminou com ava ou ia, é imperfeito. Se terminou com ra, aquele ra sem acento, é mais que perfeito. Se não for nenhum dos dois, é porque é perfeito. É uma ação que foi concluída, ok? E nós temos 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é quando eu tenho certeza que algo vai acontecer. Por exemplo, eu comprei a minha passagem está aqui no bolso. E eu falo, eu viajarei para Cristais, porque eu tenho uma certeza que minha passagem está aqui comprada. Por mais que possa acontecer algum incidente, mas na minha cabeça eu tenho certeza. Então, eu viajarei para Cristais, é um futuro do presente. Viajarei, viajará. Agora, se eu falo assim, eu viajaria para Cristais se tivesse dinheiro. Viajaria, não é eu ia, não, viajaria. Ria é futuro do pretérito. A ação não vai acontecer no futuro porque eu não tenho dinheiro. Então, ela aconteceria se uma condição permitisse que ela acontecesse. Então, eu viajaria para Cristais se tivesse dinheiro. Então, a condição não permitiu que essa ação aconteça no futuro. Então, é por isso que chama futuro do pretérito, ok? Então, nós temos o presente, uma ação que acontece no momento da fala, 3 pretéritos, que pode ser um pretérito que termina com ava ou ia, que uma ação foi concluída. Pode ser um pretérito que termina com ra é uma ação que acontece antes de uma ação concluída. Príncipe beijara, ou pretérito perfeito, ele fez, eu tomei, ele tomou. Então, e depois nós temos os 2 futuros, o futuro do presente, viajarei, viajará, ou o futuro do pretérito, viajaria. Não deu para acontecer por causa de uma condição. Então, esses são os tempos que nós vamos saber aqui dos verbos auxiliares, ok? Dos verbos auxiliares. Então, a gente está vendo só o indicativo, porque vocês não sabem o que é subjuntivo e nem têm obrigação de saber, não vai cair. E nem imperativo, depois eu vou explicar mais para frente. Agora, o que é mais fácil e que vocês realmente precisam saber são as formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nós sabemos que do auxiliar são aqueles 6 tempos que eu acabei de falar, e do verbo principal são as formas nominais infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver quais são? Essas eu já falei, que é principalmente do indicativo, que é o subjuntivo, que indica hipótese no mundo imaginário. O imperativo, que indica ordem, proibição, eu ainda não expliquei. Quem assistiu minha aula ao vivo, eu falei muito sobre isso aqui. Nós estamos aqui só no indicativo, que são aqueles 6 tempos que eu acabei de falar. Indicativo indica certeza, algo real, que acontece concretamente no mundo real. O subjuntivo só acontece na hipótese. Se eu ganhasse na Mega Sena, quando eu crescer,
só uma hipótese, subjuntivo. E o imperativo indica ordem ou proibição. Faça isso, não coma aquilo. Por favor, pegue um copo d'água. Então, um pedido, uma proibição. Mas eu quero que vocês vejam agora as formas nominais. É isso que é interessante para a gente fazer a locução verbal. Então, ó, voltando, ó, o verbo auxiliar são aqueles 6 tempos verbais que nós vamos ver só o indicativo, porque nós ainda não estudamos o subjuntivo e o imperativo. E o infinitivo, o gerúndio e o particípio, nós estamos vendo agora. Infinitivo, o que é infinitivo? São os verbos que terminam com R, andar, comer, partir. Ele tem valor de substantivo e é o que dá nome ao verbo. O verbo andar dá nome ao verbo. Ele tem valor de substantivo e ele dá nome ao verbo. O gerúndio é uma ação que está em andamento, por isso que termina em NDO. Andando, comendo, partindo, termina com NDO. Ele pode ter valor de adjetivo ou de advérbio, mas ele é uma ação que está em andamento. Particípio termina com ado, ido, tem valor de adjetivo. Andado, comido, partido. Ok? Então, infinitivo, andar, gerúndio, andando, particípio, andado. Se você souber essas terminações, frisa bem isso aqui, você fará uma boa prova, ok? Então é isso, pessoal. Estudem, tá muito tranquilo, chegam com calma, leiam bastante ao enunciado, que vai dar tudo certo. Um beijo no coração de vocês. Até quinta, que nós vamos nos encontrar novamente, ok? Eu agendo a aula ao vivo com antecedência. Fiquem com Deus.